Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui comigo. Johnny falando com vocês do canal Prefiro Rinco Trader. Uma grande satisfação tê-los aqui comigo. Hoje a gente teve aí, hoje dia 22/7, sábado, uma live aí com o Dr. Fabrício, né? Para quem não conhece ainda, Fabrício, um dentista na bolsa. Fabrício foi um dos meus mentores aí, uma pessoa da qual eu tenho uma grande gratidão pelo que ele tem feito por mim aí, pelos ensinamentos que ele tem me dado. E hoje a gente teve a oportunidade de ter uma live aí, do qual eu apresentei para a equipe A, né, e para os mentorados dele, um operacional que eu desenvolvi por intermédio de algumas estratégias, que do dia 1º até o dia 20, que foi o dia de ontem, ou melhor dizendo, até o dia de antes de ontem, né, do dia 1º ao dia 20, rendeu 1.700 pontos no índice, se tratando de uma única operação. Esse operacional ele fala a respeito de 3 formatos de operações, que se trata de um formato mais conservador, um formato moderado e um formato um pouco mais agressivo. No entanto, formatos aí que traz boas rentabilidades. E nesta live eu falo a respeito de como operar este operacional. Eu já deixei ele disponível para vocês aí também, né, num outro vídeo, o qual está o link para que vocês possam estar baixando. Mas, diante de tudo isso aí, eu queria agradecer primeiramente ao Fabrício, à equipe A e a todos os envolvidos aí com esse projeto que tem trazido para nós grandes benefícios, tá bom? Bom, vou deixar com vocês aí o vídeo aí referente ao operacional, referente às estratégias que foi utilizada dentro desse operacional e o que foi tratado nessa live, tá bom? Bom, grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau! Então, o que que a gente vai começar a fazer, pessoal? Nós vamos começar, turma, a trabalhar de uma forma um pouco diferente agora. Porque nós hoje somos uma equipe. Tá? Confirma para mim, pessoal, tá todo mundo enxergando a tela aí direitinho? Tudo certo, doutor. Tá, beleza, Tudo pô. certo? Só deixa eu dar uma Então, olhada aqui, opções de visualização, modo lado a lado. Tá, não, eu queria que isso aqui aparecesse enquanto estiver gravando. Ah, tá, ok. Então, o que que nós vamos começar a fazer, pessoal? Nós vamos começar a abrir espaço para o pessoal aqui da nossa equipe. Assim como o Marcelo deu a aula dele no sábado passado, hoje o Johnny vai dar a participação dele, a aula dele. Por quê? Porque hoje nós somos uma equipe e nós temos um material humano valiosíssimo aqui, pessoal. Quando vocês entram aqui para a equipe A, o que que eu falo para vocês? Essa equipe é formada pelos meus alunos e ex-alunos de mentoria. E por que que eu digo alunos e ex-alunos? Porque eu não considero o Johnny um aluno meu. O Miguel, o Ricardo, o Carlos José, quem mais está aqui? O Júlio. Como é que eu vou dizer que o Júlio é meu aluno? Porra, eu aprendo com o Júlio que é meu professor, cara. Tá? Então, são meus ex-alunos. Porque esses caras, eles começaram comigo, deram seta para a esquerda, me ultrapassaram e foram embora na minha frente, gente. Então, a gente precisa trazer essas pessoas para eles contribuírem conosco. Porque aqueles que estão iniciando, que são os alunos, que é o cara que entrou agora no grupo, é o cara que está procurando se encontrar no mercado. Quando esse cara vê o Johnny mostrando o que ele faz, o que ele já conseguiu fazer, o quanto ele amadureceu no mercado, é diferente, porque eu continuo com aquele estigma de professor, o cara que vendeu o curso, o cara que todo mundo desconfia. Então tá bom, então vamos começar a trazer os caras de verdade aqui para vocês, mostrando o que eles fazem, o quanto eles evoluíram, o que eles estão conseguindo fazer, como eles estão ganhando dinheiro, porque isso vai estimular vocês a seguirem no caminho certo. Correto? Então a gente vai abrir espaço a partir de agora, a gente vai tentar fazer isso sempre no sábado. Nós vamos trazer outras pessoas, tá? Para compartilhar conhecimento com vocês aqui. E mais uma vez eu digo, eu tenho certeza que todos vão evoluir com isso. Beleza, pessoal? Então tá aí o Johnny, ele assume agora daqui para frente aí, e qualquer coisa que você precise aí, Johnny, eu eu te ajudo por aqui, tá? Manda bala lá, amigão.
Mete ficha. Bom, bom dia a todos aí, né? Primeiramente, eu queria agradecer aí ao Fabrício pela oportunidade, né, que está nos concedendo aí para poder estar somando juntamente com a equipe aí. E sou muito grato à pessoa do Fabrício, né, porque de início, né, começou com o intuito apenas de poder estar me adaptando com relação ao mercado financeiro, o fato de eu estar me ingressando nessa questão de estar colocando conteúdo no canal, né, no YouTube, algo do tipo, né? Mas o principal fator aí que me ajudou muito a melhorar no mercado, inclusive a estar buscando conhecimento e estar me profissionalizando mais ainda, foi o fato de conhecer o Fabrício, porque eu já apanhei muito nesse mercado e nesse tempo em que eu apanhei do mercado aí, eu só encontrava pessoas com o intuito de vender curso ou até mesmo rentabilizar, mas na verdade não ensinar, né? E o Fabrício, ele me ensinou muitas coisas e eu aprendo muito com ele todos os dias aí. E o que eu tenho pela pessoa do Fabrício é gratidão, tá? Gostaria de deixar isso aí gravado e dizer que é muito importante. A gente não sabe e muitas das vezes muitas pessoas não reconhecem a pessoa do Fabrício e o quanto ele é importante para nós aí. E eu queria deixar isso aí bem claro para todos aí que ele é um grande profissional e é gratidão, gratidão. Mas vamos lá, pessoal. Esse operacional ele é bem parecido com o operacional que o Fabrício desenvolveu, se não me falha a memória, foi junto com o Clênio, que era o operacional das 10 horas. E esse operacional aqui, visto já o operacional que o Fabrício trouxe, né, referente àquele que ele já vinha trabalhando das 10 horas, eu comecei a operar aquele operacional também, juntamente com o pessoal da equipe aí. No mercado de Forex também, a gente começou a operar ele. E aí eu comecei a estudar alguns indicadores, comecei a estudar algumas estratégias para poder estar trabalhando nesse operacional. Só que a minha intenção não era ter a estratégia para poder estar operando exatamente num horário fixo. A minha intenção era ter a oportunidade de poder estar trabalhando este operacional outras horas do dia também. E aí eu queria também que esse operacional me desse a informação de entrada para o lado da onde eu encontraria o quê? Um deslocamento de preço. Porque no operacional que foi desenvolvido, a gente tinha a condição de fazer o quê? Uma entrada exatamente no rompimento, ou se ela fosse para cima, ou se ela fosse para baixo. Ou seja, o que desce primeiro era o lado que a gente ia estar entrando. E aí eu comecei a fazer alguns filtros e comecei a estudar para poder estar filtrando isso daí. E ao mesmo tempo também tendo a oportunidade de poder fazer esse operacional funcionar mais vezes no dia. E aí eu comecei a estudar isso aí já no mercado de Forex, né, com relação ao operacional. E eu vi que eu tive muita assertividade lá também. E aí eu trouxe para o mercado interno e comecei a estudar. Aí foi onde eu conversei com o Fabrício. Fabrício, estou com o operacional assim, assim, assim. Mostrei para ele o operacional, mandei para ele, inclusive, para ele poder validar e tudo. Eu falei assim, vamos compartilhar com o pessoal da equipe A, com os membros, vamos compartilhar com o pessoal que já opera a mesa também. E aí a gente trouxe para vocês o operacional de hoje, tá bom? Qual é o intuito do operacional? A gente tem três modalidades aqui, como eu comentei com ele, que é um sistema moderado, ou seja, um sistema conservador, melhor dizendo, um sistema moderado e um sistema mais arrojado. Aí cabe cada um aí identificar qual é o teu perfil. Ou seja, se eu tenho um perfil mais moderado, eu vou trabalhar com um perfil moderado. Se eu tenho um perfil um pouco mais elevado, eu trabalho com esse outro perfil, ou seja, um conservador, um moderado e um arrojado. É identificar o teu perfil e trabalhar em cima dele. O operacional ele se resume aqui: as condições do dia. Gráfico de 5 minutos, tá? Eu não opero com gráficos maiores, somente no gráfico de 5 minutos com eixo operacional. Se perguntar para mim se eu fiz testes com períodos maiores, cheguei a fazer com um período de 15 minutos. Mas o alvo ele fica muito grande. Porque se a gente for parar para analisar aqui, a gente trabalha com o risco-retorno de 1 para 1. No dia de ontem, eu tive nessa operação, eu fiz essa operação, inclusive, eu tinha um alvo aqui de 440 pontos. Se eu pego uma vela de 15 minutos, esse alvo vai ser bem maior. Ou seja, eu fico mais tempo exposto ao risco. Então, eu procuro o quê? Entrar na operação, sair no alvo e tchau, obrigado. Aí vai de cada perfil se vai continuar na operação ou não. E aí o que eu procuro fazer o quê? Num sistema conservador, a regra é o quê?
é eu estar entrando exatamente após o sinal, ou seja, o box, ou melhor dizendo, o candle está sendo formado, ele vai ficar nessas cores aqui, padrão de cinza e branco. No entanto, quando surgir para mim o primeiro sinal, ou seja, de compra, no caso azul, ou seja, de venda, no caso vermelho, eu vou estar entrando na ponta que me indica a condição de entrada, que nesse caso aqui, sendo azul, vai ser compra. Eu vou desconsiderar a venda aqui nesse caso, e eu vou entrar somente na compra. Qual que é a regra para o sistema conservador? É eu entrar 10 pontos acima do meu ponto de entrada. Ou seja, eu fiz o meu risco-retorno aqui, né? Para quem não sabe fazer o risco-retorno, eu já deixo ele configurado de 1 para 1 no caso. Simplesmente vou aqui no ímã, risco-retorno, venho em cima do candle e estico ele para baixo. Ele já me dá a condição aqui já de alvo, que é 120,570, e o meu stop aqui 690. Qual a regra do sistema conservador? Eu entro 10 pontos acima do meu ponto de sinal, que no caso que seria 120, 140, colocaria já uma ordem aqui após me dar a condição, e o meu stop ficaria o quê? 15 pontos abaixo do candle que me deu o sinal. Por que 15 pontos? De início eu colocava 10 pontos apenas. Mas eu percebi que 10 pontos, por se tratar de candle, muitas das vezes ele vinha, beliscava e saía. E 15 pontos para mim ficou ideal. Ou seja, 5 pontos a mais no teu operacional não vai te matar. Ou seja, então, às vezes é melhor você arriscar 5 pontos a mais na proteção do que você apenas colocar 10 pontos abaixo e ele acabar te pegando e voltando. Então, no sistema conservador, eu tenho o quê? Eu tenho a minha entrada, 10 pontos acima do candle sinal, e a minha proteção, 15 pontos abaixo do candle que me deu o sinal. O alvo seria 1 para 1, ou seja, aqui na ponta verde seria o meu alvo. Esse é o sistema conservador. Por que sistema conservador? Porque eu trabalharia apenas com uma operação no dia. Ou seja, deu a condição aqui de uma operação no dia, pronto, já não entro mais na operação, já não opero mais no dia de hoje. Se a gente for olhar para trás aqui, no dia de antes de ontem, aqui me deu a condição novamente. A gente tem aqui a condição que foi dada aqui. Fiz a minha marcação, 10 pontos acima, acionou minha entrada, a alvo está lá, 310 pontos, e a minha proteção está exatamente aqui. Uma única operação no dia, não trabalho mais e pronto. Deixo de trabalhar nesse dia aqui de forma conservadora. Johnny, qual é o parâmetro para eu não estar entrando na operação? Eu vou buscar aqui algum aqui que não deu operação. Tá aqui, ó. Quando isso daqui acontece, me deu o candle sinal, no caso de venda aqui. Como regra, a minha venda seria 10 tickets abaixo do meu ponto de entrada, ou seja, 118,265 seria o meu ponto. Observa que o candle seguinte, ele não acionou a minha entrada. Se ele não acionar a minha entrada no candle seguinte, eu já desconsidero essa entrada e eu não entro mais nela. Pronto, não entro nela. Eu vou esperar o quê? Formar para mim uma nova forma de entrada, que foi dada aqui, ó. Aqui foi me dada a condição novamente. Então, ou seja, eu vou entrar somente aqui. E aí eu entro novamente com os mesmos parâmetros. Lembrando que o candle sinal, após ele, o próximo que vier tem que dar a entrada. Se não der entrada nele, desconsidera aquele candle sinal e espera dar uma nova oportunidade. Você entra na próxima quando der o sinal, que foi exatamente o caso aqui. 118,260 foi o sinal. A minha entrada, 10 tickets abaixo, 118,250 com alvo no 118,225. Ele já me deu aqui a proteção lá em cima, 15 pontos acima seria minha proteção. Essa seria a forma mais conservadora de poder trabalhando com este operacional. A gente vai entender que ele vai dar mais algumas oportunidades no decorrer do dia, não são muitas, mas vai dar também, mas seria um método de poder estar trabalhando apenas com uma única operação no dia.
Ah, se de repente você abriu a plataforma, não deu a operação aqui, ou seja, você entrou no mercado apenas às 10 horas da manhã, ou 10h25 da manhã, que foi o caso aqui. Aqui deu uma condição para você aqui às 13h05, assim como deu outra condição exatamente aqui, ó, às 14h45. Ou seja, você está livre para poder fazer uma operação no decorrer do dia. Mas lembrando que se quer apenas uma única operação de forma conservadora. Vamos para uma segunda opção, que seria a forma de poder trabalhar de forma moderada. Nos backtests que eu fiz, é possível trabalhar de forma moderada sim. Qual seria o formato moderado para poder estar trabalhando? Neste mesmo aqui, pronto, acionou a minha entrada aqui e acionou o meu alvo, saí da operação, continua o mesmo parâmetro. Após vir um box preto, no caso de compra, e acionar novamente para minha entrada aqui, eu tenho a liberdade de poder estar entrando novamente. Seria um formato moderado. Conservador o primeiro, de uma única operação no dia. Moderado seria este de poder estar trabalhando com, no caso, mais de uma operação no dia. Mas lembrando, eu só entro após pagar a primeira. Veio o box aqui, nesse aqui eu não entro. Olha, ele formou esse daqui, pagou aqui, então fez o preto, veio a condição novamente, eu posso estar entrando nela. A gente vai fazer a mesma marcação e aqui está a minha opção de entrada, que daí daria para mim lá novamente o alvo. A gente observa que foi dado essa, depois a gente observa que ele pagou exatamente nesse candle aqui, ou seja, nesse candle aqui eu estava exposto. Então, exatamente nesse candle, após ele ter se formado, eu não entro mais nesse candle, eu espero dar uma nova oportunidade, que daí no caso foi dada exatamente nesse daqui. Após formar um preto, veio o outro azul, me deu condição, busquei o alvo, saí da operação e pronto. E assim foi acontecendo no decorrer do dia. Quando teve a sua última entrada, no caso, no dia de ontem, exatamente aqui, mas a gente vê que ela não foi acionada. Ela foi para cima e não acionou a entrada no candle seguinte. Esse seria um formato moderado para poder estar trabalhando com este operacional no decorrer do dia, com mais de uma operação. Johnny, Qual seria... Oi, pode Johnny, falar. o Marcelo está pedindo ali para você explicar de novo como é que você estabelece o alvo e o stop. Aonde Vamos é lá. o alvo e onde é o stop? Aonde é o alvo e stop? O que eu busco fazer aqui? Eu deixo já configurado, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ó. Vamos lá, vamos fazer a configuração aqui para ficar mais fácil. Porque às vezes tem pessoas que ainda não configuraram, né? Mas vamos lá. Eu faço a marcação aqui de risco-retorno, para quem não conhece, é a ferramenta de risco-retorno, é exatamente essa ferramenta aqui, ela é disponibilizada pelo Profit, e é de risco-retorno. Aí eu faço a marcação dela e aciono ao mesmo tempo que o ímã aqui em cima. Porque quando eu aciono esse ímã aqui em cima, aqui, o que ele faz? Eu pego a marcação acionada-se ao ímã, ele replica para mim o box para cima, ou melhor dizendo, o candle para cima. Eu clico embaixo, vou até em cima, olha, observa que ele já veio aqui já e replicou para mim automaticamente lá em cima lá o meu alvo de operação, ou seja, a divisão entre um ponto e um outro está dando de 1 para 1. Aí eu configuro a minha entrada e a minha saída. Que daí, no caso, ele fica dividido aqui, ó. O mesmo tanto que tem daqui para baixo de stop é o que tem daqui para cima de alvo de gain. Ou seja, eu tenho 1 para 1 aqui dentro no caso. Esses são os parâmetros. Observa que a gente vai ver aqui, ó, que vai marcar para mim, olha, 145 pontos para cima a partir do meu ponto de entrada e 145 pontos de stop a partir do meu ponto de entrada aqui. Aí já fica configurado. Deu para entender, Marcelo? Eu não sei se ele... Toca o barco. Pode tocar o barco? Então tá ok. Aí seria esse o formato aqui, né? Ferramenta de risco retorno, mais o ímã para poder estar indicando para você aí exatamente o ponto de entrada e de saída do operacional. Aí, como eu mencionei ali, no caso, entrada sempre será 10 pontos acima, porque a gente está trabalhando com deslocamento. Qual é o intuito aqui? É buscar o deslocamento do preço. Por isso que eu preciso que ele rompe esse preço. Se ele não acionar no candle seguinte,
aí eu espero uma nova entrada para poder estar entrando novamente, como eu mencionei no anterior ali. Então, ou seja, é o deslocamento, ele tem que deslocar para o rumo que eu quero, que no caso aqui seria a compra, e acionar o alvo. Aí seria isso o intuito, buscar o deslocamento. Então, falado do modo conservador e do modo moderado, lembrando, o modo conservador com uma única operação no dia, e o modo moderado seria exatamente com mais de uma operação no dia. Aí teria o modo mais arrojado. O modo mais arrojado seria qual? Seria a mesma forma de trabalhar com o Scalping 10. Scalping 10 não, me desculpa, com o operacional do Fabrício, das 10 horas. No entanto, a gente vai iniciar já entrando para o lado que o indicador está me indicando a entrada. Só que aqui eu não tenho nenhuma condição para poder mostrar para vocês, que no caso seria tipo um stop para eu poder estar entrando na operação, para poder estar dizendo para vocês. Mas vamos lá, vamos dizer que tinha entrado aqui, não exatamente aqui, deixa eu só ver aqui, vamos marcar aqui, aqui deu uma entrada, vamos ver quantos pontos que veio para baixo, exatamente, mínima 615, exatamente aqui, olha, aqui aconteceu, é exatamente isso daqui, ó. Vamos lá. A gente entrou no operacional aqui. A forma arrojada seria essa daqui. Com 10 pontos abaixo do preço, ou seja, 119,615 seria o meu ponto de entrada. Observa que a mínima do mercado aqui, ó, no candle seguinte, foi exatamente 119,615. Ou seja, ele beliscou a minha entrada ali, me pegou na entrada, só que ele não veio aqui no meu alvo. O formato arrojado seria exatamente o quê? Quando acontecer isso, eu pegar e replicar o quê? Uma reversão aqui, ou seja, se eu entrei com um contrato, eu vou fazer o que agora aqui? No rompimento, aonde seria o meu stop de 15 pontos, como eu mencionei, eu coloco uma ordem de entrada 15 pontos acima, com um alvo no próximo nível aqui. Ou seja, o stop que eu tinha aqui embaixo aqui, ou melhor dizendo, aqui em cima, ele se torna uma entrada para mim para poder atingir o próximo nível. Seria exatamente o mesmo sistema do operacional das 10 horas. No entanto, aqui, o que diferencia aqui, eu já estou entrando para o lado do deslocamento. Porém, o deslocamento não houve aqui nesse momento, e ele reverteu, e ele veio agora buscar o quê? O próximo nível aqui, ou seja, uma reversão de movimento aqui. Esse seria o intuito da forma mais arrojada. O aconselho para o operacional na forma mais arrojada. No máximo, 3 reversões. No máximo 3 reversões. A não ser que você queira fazer seus backtests aí e acha relevante levar mais do que isso aí. Aí cabe a cada um, né? Todo mundo é bem crescidinho para poder decidir o que fazer. Mas eu acho que o interessante é, no máximo, levar-se aí em consideração 3 reversões. Por quê? Porque 3 reversões ele paga tranquilamente. Eu não vi problema nenhum com relação a 3 reversões. Mas quando você se depara com um mercado lateral, 3 reversões vai te deixar ali já numa situação bem delicada muitas das vezes. Você vai ficar muito tempo exposto, vai ficar aquele negócio de ganha e perde, ganha e perde. Então, é mais interessante você, às vezes, ficar somente nas 3 e aí parar e, de repente, ir para outra ou, de repente, no dia seguinte. Aí cabe a cada um identificar o seu perfil para poder estar operando aí da melhor forma possível, para que todos possam estar sendo rentabilizados. Tá bom, Fabrício? Eu acho que seria mais ou menos isso daí. Se tiver alguma dúvida. Viu, Johnny? Importante é o seguinte: a gente vai compartilhar com vocês, viu, pessoal? O Johnny vai passar a regra de coloração para vocês. Vocês vão poder testar isso aí. Mas é importante que vocês entendam o seguinte: o cara opera. O Johnny não é. Ele opera. E agora eu quero que você explique para eles, Johnny, que tem muita gente nova, inclusive, entrando no grupo. Essa semana entraram alguns amigos novos aí no grupo. Explique para eles como que é a nossa conduta com relação ao operacional mais conservador, operacional mais hardcore, aí fazendo reversões, se expondo mais ao risco, como você explicou. Explique para eles como é que você opera e por que que você corre risco, por que que você opera de uma forma mais agressiva. Explique para eles como é que você faz essa divisão de como você vai operar.
Eu faço essa divisão por quê, Fabrício? Porque eu entendo o seguinte: primeiro, quando eu vim para o mercado, eu tive boas rentabilidades, que como tive muito prejuízo. E como a gente costuma mencionar, e você mesmo já mencionou muitas vezes, a maioria daqueles que caem no teu canal são pessoas que já apanhou muito no mercado. São pessoas que já levou muita surra no mercado e, tipo, tá procurando algo melhor para poder sair da situação. E o meu caso foi um desses. E visto isso, quando eu comecei a mentoria contigo, eu tive que fazer praticamente o quê? Uma readaptação, vamos dizer assim, é como se eu fosse um viciado e eu precisava voltar a estaca zero e reiniciar tudo novamente. Ou seja, eu cheguei a operar, vou estar abrindo aqui, mas eu cheguei a operar sem contratos. Agora, imagine você trabalhar com 100 contratos, você ter que operar com um contrato. Aí você começa a analisar e você começa a perceber, tipo, nossa, a rentabilidade que eu tinha com 100, a rentabilidade que eu tenho com 1 hoje, é complicado, é doído. Só que muitas pessoas estão no mercado hoje em várias situações. Tem aqueles que precisam dessa readaptação, de poder estar trabalhando de forma mais conservadora. Por isso que eu acho bem interessante, isso me ajudou muito, porque é aquela fase da pessoa que está perdendo, 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 depois começa a empatar para depois começar a ganhar. E assim vai indo. Ou seja, são as 3 fases que a gente passa. Então, para aquele que está tá voltando para o mercado, que ainda está na fase do perdedor ou algo do tipo, se ele fizer uma única operação no dia, tá ótimo, gente. Se a gente parar para analisar aqui, ontem a primeira operação foi 440 pontos, a gente pegar antes de ontem foi 360 pontos. Vocês vão ver a regra, a gente vai estar disponibilizando para vocês, vocês vão correr os gráficos para trás, aí vocês vão ver que apenas uma operação no dia, no final do mês, vai fazer você ficar positivo. E não tem nada melhor do que você, para você que está perdendo no mercado, você saber que você fechou o mês positivo. Quantas das vezes eu estava positivo e com um único dia eu entregava o mês inteirinho. E eu sabia que hoje eu tenho essa condição de poder fechar o mês com apenas uma única operação, ficando menos tempo exposto ao mercado, ao risco, tendo a possibilidade de entregar o meu capital para terceiros ou algo do tipo, porque isso aqui é uma guerra. Você está ganhando, mas da outra ponta tem alguém que está perdendo. Então, a gente tem que entender isso. Se você está perdendo, alguém está ganhando. Então, ou seja, quanto menos tempo eu tiver no mercado exposto ao risco, melhor. Então, uma operação, para você que está na fase do perdedor, já está ótimo, gente, está ótimo. Você vai saber, você vai ver que no final do mês você vai fechar positivo. Isso aqui eu te garanto, eu tenho certeza. Se você fizer uma única operação no dia, você fica positivo no final do mês com esse operacional. Agora, vamos para a parte do moderado. Para aquele que já está naquela situação tipo, ganha e perde, está naquele equilíbrio, está lá naquela balança, mas já tem um gerenciamento de risco mais controlado, porque quando a gente está só perdendo, a gente não tem muitas das vezes o quê? Gerenciamento de risco, que é muito importante nesse mercado. E quando a gente está fazendo uma única operação, a gente está trabalhando já o quê? O gerenciamento de risco e ao mesmo tempo que a nossa ansiedade de ficar clicando isso e aquilo no mercado, ou seja, já está sendo moldado para um segundo nível. E quando você chega no segundo nível, que a gente está falando já de trabalhar de forma moderada, com mais operações no dia, você já está com um operacional mais estruturado, você já estudou, você já operou esse operacional mais vezes, você já conhece o operacional, conhece o comportamento dele, é como a gente vê o Renko. A gente observa o movimento do Renko e a gente sabe quando o mercado já não tá normal. É comum, você olhar e você identificar, peraí, o Renko não trabalha dessa forma. O Renko está diferente, mas é por quê? Porque você está vivendo esse operacional, no decorrer dos dias, você está conhecendo ele melhor. Então, ou seja, você passa a trabalhar de forma moderada. E é uma escadinha que vai crescendo aos poucos. O sistema de forma mais agressiva e arrojada é um sistema que, na minha conta, eu não opero mais de jeito nenhum. Eu utilizo um sistema como esse aí para operar numa mesa proprietária. Por quê? Porque eu não estou colocando o meu capital em risco. Eu estou colocando que apenas o meu investimento. Para quem sabe, eu trabalho com mesa proprietária e eu tô colocando operacionais lá e o investimento que eu faço lá é pequeno dentro do retorno que eles me dão. Então, ou seja, se for para me trabalhar com um sistema desse mais arrojado aqui, eu vou colocar lá. Eu não vou colocar na minha conta real, mas em hipótese alguma.
Ontem eu entrei aqui numa única operação, coloquei um contrato ali. Imagina você com capital virtual, de forma moderada. Você fazendo uma única operação no dia. Ontem foi R$ 96, gente. Uma operação. Pensa só, capital meu com um contrato. Ou seja, é questão de momentos e aonde você vai estar colocando as suas fichas. Ou seja, sistema conservador, sistema mais moderado na minha conta, beleza. Mas passou para algo mais avançado, que te traz mais riscos, joga numa mesa. Deixa para poder colocar o capital de terceiros em risco, algo do tipo. Pessoal, veja bem. Deixa eu fazer um complemento aqui. Vocês vão perceber que o pessoal aqui da nossa equipe, que se dão bem no day trade, eles têm duas características. Todos eles têm duas características. A primeira, nenhuma deles opera igual o Fabrício. Lembra aquela brincadeira que eu faço com o Júlio? Que quando eu vendo, o Júlio compra? Quando eu compro, o Júlio está vendendo. Todos eles operam diferente de mim. Sabe por quê? Porque vocês não são burros. Cada um consegue identificar uma maneira de operar que conversa consigo mesmo, que faz sentido para você, que você consegue ter mais feeling para enxergar aquela operação. Outra coisa, e aqui vem agora na questão do backtest ali que o Francis estava perguntando, tá? Presta atenção, pessoal. Backtest é irrelevante. É irrelevante. Sabe por quê, Francis? Você quer que eu te apresente hoje? Se você quiser, eu te apresento hoje 20 operacionais para você operar aqui, com backtest de 2 anos, e os 20 operacionais você fica positivo se você operar eles. E você não vai conseguir ganhar dinheiro com nenhum deles. Eu sei porque eu desafio as pessoas. Eu mostro aquele operacional meu de reversão, com aquela área azul, e desafio. Digo, olha, se você operar isso aqui, só isso aqui, e fizer como o Johnny falou, uma operação por dia, durante 1 ano, todo dia, se você perder dinheiro, eu como o meu computador. E as pessoas não conseguem ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque o cara faz a operação, toma o stop e continua operando. Então, Francis, quando hoje as pessoas perguntam para mim de backtest, a minha resposta é a seguinte: você está falando do backtest de quem? Teu ou do Johnny? Porque se você pegar o mesmo operacional, o Johnny vai ter um resultado, você vai ter outro completamente diferente. Ou seja, o backtest é irrelevante, cara. É irrelevante. Exatamente. As pessoas não conseguem operar. Eu dei um robô. Eu tô ganhando R$600 com o robô esse mês. Porque tem de gente que perde dinheiro com ele. Robô, Johnny, entra no mesmo lugar para todo mundo, cara. Os caras conseguem perder dinheiro com ele. Agora, eu ontem tomei um stop com ele na terceira operação, Johnny. Fechei o dia R$120 negativo. Só que eu desliguei ele, cara. Certo. Os caras deixam rodando. Toma um monte de stop, arrebenta com tudo. Então, o backtest, Francis, é irrelevante. É irrelevante. Ele não é o backtest ou o operacional que vai te salvar. O que nós damos para vocês são alternativas para vocês operarem. E essas alternativas são importantes para quê? Para que você monte o teu operacional. Então você vai pegar o operacional do Johnny, vai pegar o operacional do Fabrício, vai pegar o operacional do Júlio, vai pegar a minha leitura de contexto, você vai unir tudo isso e vai chegar uma hora que vai dar um estalo assim, ó, pá! E você vai criar o teu operacional. Então lembra que eu falei, são 2 características que o Johnny tem. A primeira, ele desenvolveu o operacional dele. Segunda, todos esses caras aqui operam a conta deles e operam mesa proprietária. Tá? Por quê? É o que eu falo para vocês da diversificação, que eu chamo de teoria do balde. Você precisa criar mangueiras, pessoal. Você precisa criar mangueiras para você encher o teu balde. Não interessa de onde vem o dinheiro. Você precisa aumentar a tua renda para você criar carteira, para você poder viver de mercado. Aí eu vejo as pessoas falando assim: mas eu não opero mesa proprietária, porque a mesa proprietária me cobra a plataforma. Porra, puta que pariu, gente. Tá? Aí você pega, vamos entrar no nosso grupo lá da mesa proprietária. Tá? Estou entrando na equipe A, papo de mesa proprietária. Tá aqui, ó. Quem foi esse aqui? O Douglas.
Pix aguardando a aprovação. R$ 855 que ele ganhou. Alguém aí joga R$ 855 na lata do lixo? R$ 855 é uma porcaria para alguém? Ou é um dinheirinho que todo mundo queria receber um Pix desse hoje? Indique que você gostou de você receber um Pixinho de R$ 855 hoje, né? Ó, achei um do Johnny. Aqui, ó. Achei um do Johnny aqui, ó. Transferência realizada. Tá? Não estou autorizado para ele falar, mas eu vou falar. R$ 1.006. Tá? Alguém aí acha ruim? Pô, recebi um Pix. É uma porcaria, o lixo, hein? Pô, R$ 1.006. Vai tomar banho. Quem aí não gostaria de receber um Pixinho de R$ 1.006 na conta, hoje que nem o Johnny recebeu? Tá aqui no grupo, aqui, ó. Tá cheio de gente aqui ganhando dinheiro, pessoal, operando em mesa proprietária. E tem gente que fala que não opera. Eu não opero mesa proprietária porque os caras cobram uns R$ 82 do profit. Tá, daí você deixa de ganhar 1.500 conto, ô bobão. Porque os caras têm desconto 82 na plataforma. Vai ser burro assim na casa da China. Tá? Correto, pessoal? Quem aí viu aquele dia, a festa do Joaquim lá, porque ele recebeu R$ 1.800 da mesa proprietária? Tá? Que vocês acompanham aí a luta do Joaquim, pessoal. Tá? Eu vi o Joaquim, ele me mostrou. Eu vi o Joaquim juntando latinha lá em Cuiabá, gente, para complementar a renda. Imagina um piá desse receber um Pix de R$ 1.800, Johnny. Nossa. Exatamente. E tem gente que fala, não, eu não opero na mesa porque eles cobram para dar. Vá tomar banho, porra. Tá? Então, esses caras que se dão bem aqui do nosso, todos eles têm o próprio operacional e todos eles operam por mesa proprietária também. Porque o John ele vai operar diferente. Vamos socar a mão aqui, vamos fazer reversão, vamos cavocar para ganhar dinheiro? Vamos. Só que vamos fazer isso na mesa. Porque daí se na mesa der uma puta de uma merda e quebrar a conta, quanto é que o Johnny perdeu? Quanto é que você pagou para entrar na mesa, Johnny? R$ 350. Ele pagou 350, só o último Pix dele que foi 1.006, pessoal. Ele pagou 350, ou seja, a hora que quebrar essa conta, ele já ganhou muito mais do que ele pagou para entrar ali. Ele entra de novo, porra. Então, na mesa proprietária, a gente opera igual o Thomas Uber. Sim, a gente mete o pau, faz reversão, faz preço médio e acaba ganhando dinheiro, porque esse tipo de operacional ganha dinheiro. Só que chega uma hora que dá uma merda. Só que a hora que der a merda, o Johnny vai perder quanto? Ele vai perder os 350 que ele pagou para entrar, só que ele já ganhou quantos pagamentos? Exatamente. Entenderam, gente? Então isso é você ser inteligente. É você usar a ferramenta, que é o mercado financeiro, para você conseguir ganhar dinheiro, mas sem colocar o teu dinheiro em risco. Agora, o teu dinheiro você vai operar igual o Fabrício opera. Igual nós operamos aquela conta lá, que nós começamos com 0, com 300 e hoje está com 6.000. Tá? Aí você vai operar daquele jeito, com a tua conta, com o teu dinheiro. Agora o dinheiro da mesa, soca a mão, cara. Olha o Rafael. O Rafael tá aí? Gente, o Rafael, ontem ele estava me explicando, ele é o próximo que vai dar aula aqui. Ele está operando 3 mesas proprietárias. Johnny, corroborou, cara. Você precisa ver o que o Piá tá fazendo. Ele bolou um negócio que ele opera 3 contas com o robô. Só que uma funciona como um salva-vida para outra. Exatamente. Aí o dia que ele ganha 900. E o dia que ele perde 600. Dentro daquele jogo que ele faz com as 3 contas. Só que ele ganha a maior parte dos dias. Ele opera 3 mesas proprietárias. Olha o Clênio. O Clênio é outro cara que bolou um sistema que ele opera uma mesa pequena, com o dinheiro da mesa pequena ele aumenta para uma mesa grande, a mesa grande ele faz 2 mesas pequenas, 2 mesas grandes ele faz 3 mesas grandes, e daí ele soca a mão na mesa proprietária. E daí ganha dinheiro. Tá? Agora, a conta dele, ele opera diferente. É exatamente isso que o Johnny faz. Então, vocês precisam entender isso, pessoal. Que o dinheiro de vocês não podem entregar no mercado, gente. Porque senão vocês vão estar fazendo o que todo mundo faz aí. Que é fazer papel de bobo, como todos nós aqui já fizemos muito, e ficar entregando o nosso dinheiro para os outros. E a gente não pode fazer isso. Tá? Então, do backtest eu já falei. As entradas são na abertura. Não, Renan. As entradas são dentro dos parâmetros que o Johnny criou dentro aqui do operacional dele. Tá? Depois, quem quiser, conversa com ele mais a respeito disso.
Nós não vamos abrir para todo mundo o que é colocado aqui, por quê? Porque o Johnny vai compartilhar isso aqui. Isso aqui acaba indo para o YouTube. Depois, se o Johnny compartilha isso aqui, sabe o que vai acontecer? Amanhã isso aqui está no Facebook sendo vendido. Por isso que a gente não compartilha mais regra de estratégia aqui. Porque se você compartilhar, no dia seguinte os espertalhão estão vendendo isso aqui no Facebook. E o Johnny vai compartilhar de graça com vocês. Então, para não fazer esse tipo de sacanagem, ele não vai abrir o código, mas depois ele conversa com vocês, tá? O que ele busca, o que ele vai... E ele vai compartilhar com vocês aqui, tá? Já expliquei lá do... Não entendi ainda, foi o alvo e o stop, Johnny. Posso falar de novo, sem problema. Vai lá, explica de novo lá pro Wanderson. Vamos lá, Wanderson. Bom, para todos aí, né? No caso. O que eu busco aqui, no caso, com relação ao alvo e stop? Primeira ferramenta que a gente vai identificar aqui. Você vai selecionar a parte do indicador aqui, que é referente ao imã, e você vai indicar esse indicador aqui, que é o risco-retorno. Após você selecionar essas duas opções aqui, observe que você clicou em cima dele aqui, ele vai dar para você que é o risco-retorno. Olha lá, risco e ganho. É uma ferramenta do Profit. Você vai vir em cima do candle que deu sinal, um exemplo no caso desse aqui, ó. Eu venho embaixo dele aqui, por se tratar de venda, eu venho embaixo dele e arrasto para cima. Quando se trata de compra, aí eu pego de cima para baixo. Se tratando de venda, pego de baixo para cima. Pronto. Quando eu faço isso daqui, só dou um sinalzinho para cima, o Profit já replica para mim a mesma quantidade de pontos em termos de stop para alvo também. Ou seja, ele me mostra aqui, ó, que o meu stop é de 130 pontos e o meu alvo é de 130 pontos. É o mesmo tamanho, pessoal, do candle, Isso, tá? Ele o só mesmo tamanho usa a ferramenta para replicar o tamanho do candle. Exatamente. É a mesma, exatamente isso aí. Ele só replica para mim o tamanho. Vamos procurar aqui uma parte de compra aqui, ó. No caso da compra. Mesma coisa, vou no mesmo indicador e agora eu replico de cima para baixo para ele me dar o sinal lá em cima. Aí isso daqui no sistema conservador, ou seja, ele está dando para mim que o tamanho desse candle aqui é de 330 pontos, ou seja, 330 pontos para cima vai dar este alvo aqui, e 300 pontos para baixo vai dar para mim aqui onde seria o meu stop. Mas só que na regra, lembra que eu mencionei, eu entro que 10 pontos acima, ou seja, a minha entrada seria exatamente aqui 10 pontos acima, no 120,780, e o meu stop estaria aqui 15 pontos abaixo aqui, que seria 120,035. Mas você vai falar para mim assim, mas não vai dar 1 para 1. A diferença vai ser pequena, mas em termos de 15 pontos de proteção, eu achei mais viável do que eu colocar apenas 10, porque muitas das vezes ele pode chegar aqui, dar uma pequena beliscada aqui, te estopar e voltar novamente. Então, é melhor deixar 5 pontos, porque com 5 pontos de proteção a mais, eu vi que a assertividade foi bem maior. Então, aí, ou seja, 15 pontos abaixo do ponto de entrada, para poder ter como stop, e aí o alvo é aqui onde está esse parâmetro verde aqui, que no caso daria 330 pontos. Deu para entender? Joia. O Renan está perguntando ali se o sinal da entrada ele se dá só depois do final do tempo depois do fechamento do candle, né? Não, é só depois do fechamento do Esperou candle. fechar o candle, 10 Exatamente. pontos acima, ou quando for para venda, 10 pontos 10 abaixo. pontos Dois abaixo. ticks. Isso. Dois Ele vai ticks fechar o acima da candle. marca. Beleza. Então, Fechou o candle, aí ele vai dar a cor. É isso mesmo. Então pessoal, é depois do fechamento. Espera fechar o candle. Não entra quando o candle está se formando, tá? Isso. Alguns, como já perguntou aí a respeito de, por que não automatizar ou algo do tipo? Eu sou bem leigo, assim, eu sou muito curioso com relação a fuçar para poder fazer regra, isso e aquilo. E eu sei o básico, eu não sou um Júlio que já é bem avançado, não, eu sei o básico. Eu não consegui automatizar isso daqui, por quê? Porque se fosse para mim automatizar isso daqui, eu não teria o critério de esperar o rompimento, ele entraria o quê? No fechamento. E aí, muitas das vezes, vai acontecer o quê? De ser uma entrada falsa, porque lembra que os parâmetros para entrada são quais? O rompimento do candle sinal. E se no segundo candle ele não romper, então eu anulo aquela entrada, eu vou esperar um sinal novamente para poder estar entrando.
Se eu automatizo isso daqui, ele vai entrar no fechamento do candle. Quando deu o sinal, ele já entra. E às vezes pode acontecer de ser uma entrada falsa. Então, por isso que eu também não cheguei a automatizar ele. Aí eu deixei ele somente nesses critérios aqui, até porque ele também não vai dar muitas entradas no dia. A gente observa mesmo no dia de ontem aí, do dia de ontem aí, que foi apenas o quê? Uma, duas, três entradas só. Então, ou seja, para fazer isso aqui manualmente também não fica difícil. E te livra de muitos stops aí no caso. É, isso aí. Clênio, pode falar aí, amigão. Você já voltou ou tá de férias ainda? Não, tô indo por... Bom dia a todos aí. Parabéns aí, John, pela coragem aí de ter fazendo a aula aí, top até agora, tá? Obrigadão, Eu tô em São Paulo, tô indo pro Rio Quente hoje, cara, mais uma semana aí. Puta, essas férias tuas, cara. Ele tá de férias, ele tá todo dia aqui com a gente. Ah, não. É quando minha turma tá tudo dormindo ainda, então tem que Você aproveita amanhã, né? Tá certo. Isso. Ô, John, só uma dica aí, o Júlio já respondeu aí. O Júlio fez uma para mim, mais ou menos, uma regra, não é o mesmo sistema seu, mas de rompimento. E, tipo assim, a gente tá ajustando ainda, mas o Júlio consegue fazer isso aí para você, viu? Consegue? Então, é que o Júlio é Consegue. avançado, né? Eu sou um moderado aí. Isso. E agora a pergunta que eu queria fazer. Essas entradas suas que você valida aí, né? Tem a regra de coloração e tudo, mas com certeza você deve avaliar outros pontos. Você tem algum outro indicador que você usa como parâmetro para poder validar Sim. a entrada ou não? Sim, todos têm indicadores aí que tem que estar tudo em sintonia para poder dar essa condição aí de entrada. Se não sim. tiver alinhado esses indicadores, a condição ela não é acionada. Tanto que a gente vê nos anteriores aqui, olha aqui, ó, todo cinza e branco. Acionou aqui. Os indicadores estavam todos alinhados para poder me dar a condição e o parâmetro para poder estar entrando. Sim, não, Viu, beleza. viu, Clênio? Depois converse com ele no particular, que eu sei que você tem desenvolvido operacionais nessa linha aí também, Clênio. Troque ideia, troquem figurinhas depois vocês, mas faça isso em off depois para isso não ir para o YouTube, tá? Beleza, Depois converse no particular vocês e troquem figurinhas que os dois podem se ajudar aí, tá? Dentro da maneira como vocês estão operando, tá bom? Ótimo, obrigado. Nós somos um time, tá? E vocês outros que estão ouvindo aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? A gente só não vai falar abertamente porque isso aqui vai pro YouTube depois. Tá? No meu canal, no canal do Johnny, a gente não quer que uma pessoa de fora da equipe saiba o que a gente tá usando aqui. Mas quem quiser maiores informações depois, pô, Johnny, qual que média móvel que você acha importante? Vamos discutir, vamos trocar ideia aí. Pô, será que se a gente usar tal média não fica melhor? Isso engrandece todos nós, tá? Mas a gente não vai falar isso abertamente no vídeo aqui, porque isso vai para o YouTube depois. Essa aula aqui vai para o YouTube depois, tá certo? O Leonardo perguntou, Johnny, vou pedir para você responder para ele, ó. Mesas proprietárias confiáveis. Conta aí do que a gente já viu e o que a gente tem feito aí, Johnny, com relação a isso. Hoje a gente vê aí, seria a Axia como uma mesa bem confiável, né? Aquela Floyd, né, que o pessoal está operando aí, inclusive o Rafael está nela também, se não falha a memória, é Floyd, isso mesmo? A mesma que o Pazini, é a mesma que o Pazini conhece o pessoal Pazini, lá. né? Hoje eu acho que seriam essas três aí, Fabrício. Mesas com testes aí seria a Axia, né? A Floyd que está tendo teste e o sistema também de PES, alguma coisa PES, que eu não me recordo, mas quem sabe mais aí pode dar informação. E há o Investing, que é na mesa direta. E o Investing eu acho bem interessante, eu opero só por eles, inclusive. Pois é, e o pessoal está recebendo, né, Johnny? Eu estou vendo o pessoal que está operando pela Investing, pessoal. Ela é uma mesa hoje que os meninos aí estão operando. E o que ela é legal? Porque você não faz prova para entrar. Porque a prova de mesa proprietária, a prova é para te reprovar, cara. Exatamente. A prova é para te reprovar, tá? Pô, você vai fazer uma prova da Axia lá, você tem 800 para fazer 800, é para você reprovar, cara. Tá? E outras é maior ainda, você tem 800 para fazer 1.200, é para reprovar. E tem hoje a Invest, nós não temos parceria com eles, nem conheço o cara lá. Conversei uma vez com ele lá, o tal, Denis, se não me engano. Conversei uma vez com o cara. Não tenho parceria nenhuma com ele, nada. Mas eu ultimamente tenho falado bem dele. Por quê? Porque tem um monte de gente aqui da nossa equipe operando lá e os piá estão recebendo direitinho. Exatamente. Tá? O Júlio recebeu, o Johnny está recebendo, todo mundo que está operando lá está recebendo. Então, Rafael também. O Rafael também, então está todo mundo recebendo, pessoal. Não temos o que reclamar deles por enquanto. O dia que eles não pagaram, eu desço o pau neles, mas por enquanto eu tenho que admitir, eles estão pagando. Eu também não ganho nada deles também, não. Mas o que eu tenho a dizer deles, assim, Fabrício, é que tem sido fantástico trabalhar com eles.
Então, Primeiro tá que vendo? o foco deles não é alavancar o trader com o intuito de ficar recebendo para o trader tá sendo desclassificado algo do tipo, ou seja, a teste, não é receber em testes. O intuito deles, como eles trabalham com um sistema de copy trade, é ter bons profissionais do lado deles, porque investidores copiam as estratégias que nós fazemos. Ou seja, se eu faço uma estratégia onde eu entro com 5 contratos, por exemplo, um investidor que entra no sistema de copy trade, ele está alavancando isso daí, ou seja, ele está fazendo 2 vezes o que eu estou fazendo. O meu repasse dessa vez, para você ter ideia, foi de 145% do que eu fiz. Ou seja, você ganhou um valor maior do que aquele que você fez. Por quê? Exatamente. Porque as tuas operações, elas estão sendo vendidas, elas estão Isso. sendo repassadas, porque o que que acontece, pessoal? Esse cara não é burro, esse Denis. Ele está fazendo aquilo que eu falo para vocês que uma mesa deveria fazer, descobrir os caras que sabem operar de verdade, porque ele tem acesso a isso. Então ele pega um cara igual o Johnny, porra, todo mês lá o cara tá ganhando dinheiro. O que que ele tá fazendo? Ele tá pegando o sinal, ou ele tá pegando as operações do Johnny e tá vendendo isso para quem quer fazer as mesmas operações que o Johnny, Exatamente. que é o chamado copy trading. Exatamente. E daí o que que ele faz? Ele dá pro Johnny não o que o Johnny fez, o que o Johnny fez e mais um valor acima ainda. Entenderam, pessoal? Então, é uma maneira interessante de você ganhar dinheiro com day trade. E como eu falei, nesse caso, você pode ser um pouco mais arrojado do que você seria normal, porque se der uma zebra, o Johnny vai perder quanto? R$350. Pô, gente, R$350 tem gente que perde no dia aí, operando na sua própria... 1.800, hein, Fabrício? Pois é, e operando com uma margem de 1.800. De 1.800. E R$350, pessoal, tem gente que perde no dia. E assim, ó, operando na sua própria conta. Tô certo? Tô errado, gente. Que não é difícil perder R$350, tá? Não, Gerson, essa mesa que a gente falou não tem prova. Você paga os 350 e entra direto já. Você tá lá no grupo da equipe A, né, Gerson? Vai lá na página lá da mesa proprietária que a gente tem e conversa com o pessoal lá que eles te dão uma dica, tá? A Floyd Trade Test é muito alto. Não, acho que não é alto, cara. É mais ou menos parecido com a Axia, né, Leonardo? O Invest é mesa direta, plano a partir de 350 para trabalhar com 5 contratos. É isso aí mesmo, André. É isso aí, cara. Beleza, Gerson? Vamos lá. Rafael, pode falar, amigão. Rafael, a próxima é tua, cara. A próxima é tua, bicho. Vá se preparando. Fala aí, cara. Fala aí, cara. Bom dia, primeiramente, a todos aí, né? Bom dia. Ao Dr. Fabrício, ao Johnny, amigão. Esse é parceiro. E a respeito da Floyd, ela não é cara, não. Ela, por ser uma mesa, assim, mais confiável, né? Ela exige o teste. Mas ele te dá uma margem muito boa e também te dá um número de contrato maior, né? Para quem já está mais experiente e quer trabalhar com um número de contrato maior, ela é uma boa opção, sim. Sem contar que ela te dá 45 dias para passar no teste. E a Axia são só 30, né? Então é uma boa opção para você diversificar, né, Rafael? Para quem, como você, já opera mais de uma conta, mais de uma mesa, é confiável, né? E como eu digo, o cara lá é amigo do Pazini. O Pazini é um cara sério, gente. Então, se o Pazini recomenda, é porque é gente séria, cara. E depois, quando o doutor quiser, né, marcar essa aula aí, eu vou explicar. Porque às vezes parece loucura, né, que nem eu falei pro doutor ontem, mas você acaba dando um spoiler aí, né? Você tendo 3 mesas, quando você toma um stop, você não toma um stop cheio, você toma só 1/3 do stop, né? É diferente de você pegar uma conta que nem na Axia ou na Floyd, que te dá mais contratos, e querer operar com 30, 40 contratos, entendeu? Aí o stop vai ser grande, né? Você vai tomar um stop, o stop vai ser grande. Então você, na verdade, você segmenta as tuas operações. Quando você toma um stop que seria 1/3 do que você tomaria se você operasse numa mesa só com a mão cheia. Exatamente. Eu não falo que esses caras são mais inteligentes que eu, cara. Porra, eu nunca pensei nisso, cara. É isso. Porque aí quando eu tomo um stop, exemplo, né? Eu falei pro doutor
dos 600 de stop, eu tomo 200 em cada, só que a margem é 5.000 em cada uma, então é uma besteirinha, porque no outro dia recupera. Uhum. E daí, Rafael, tudo isso você acabou desenvolvendo na prática, não foi? Exatamente, na prática. Você começou a operar, ninguém te ensinou isso, né? Não, eu fui vendo, porque eu falei assim... É isso, meus amigos, é isso que vocês precisam entender. Vocês vão achar uma maneira de... E o que o Rafael fala, vocês pegam um pouco o que o Johnny fala, vocês pegam um pouco o Clênio vem falar. É isso que vocês precisam fazer. O Rafael, ontem ele me explicando, eu falei, porra, cara, eu não entendi. Por quê? Porque eu nunca tive esse pensamento que o Rafael teve. Entenderam? Por isso que eu quero que ele dê uma aula pra gente aqui. Porque a gente vai poder... o Johnny já vai abrir o olho. Opa, pera lá, como é que é? O Clênio eu já sei que faz algo meio parecido. É 3 mangueiras aí, né, Fabrício? Isso aí. Parabéns, viu, Rafael? Que é isso, doutor, obrigado. Mas aí, na aula, depois eu explico... Aula não, né? Só vou explicar um pouco do que acontece, mas antes de tudo, eu gostaria também já de agradecer ao doutor, porque isso tudo foi possível ao doutor, e agradecer também ao Johnny aí, que me ajudou muito, hein? Esse rapaz é fera. Segue ele que o bicho Ele é fera, o bicho é monstro. O Andrade, você fez uma pergunta muito importante, Andrade. Você está começando com a gente aqui, você entrou agora essa semana para nossa equipe, tá? Então, você achou legal, só que você achou que você pode se perder com relação às contas. Sim, isso pode acontecer. Imagina o Thiago. Puta, o Thiago sumiu, né, cara? Nós temos que trazer o Thiago de novo. O Thiago opera 7 contas. Você lembra, né, Clênio? 7 contas ao mesmo tempo. Eu não sei como é que ele consegue. Ele tem uma parede cheia de monitor. Porra, o bicho opera 7 contas. Cada conta é um operacional. E ainda tem a Lana, a mulher dele, que opera junto com ele. Cara, o cara operar junto com a mulher, dando palpite, imagina a mulher. Cara, eu detesto dirigir do lado da minha mulher, cara. Imagina se eu for operar junto com ela. E ele opera com a Lana, com a mulher dele, cara. O bicho a mente dele é um ciborgue, cara. Só que, veja bem, Andrade, o Thiago começou a operar, meteu 10 monitores na parede dele e operou 7 contas? Não. É um processo gradativo, meu amigo. Gradativo. Você tem que operar uma conta. Se você está começando, está na fase do trader perdedor, não encontrou um operacional, tudo que você fizer para aumentar, você vai aumentar suas perdas. Então, primeiro você tem que operar uma conta, cara, fazer essa conta funcionar, para depois você querer operar a segunda. Para daí você chegar a fazer igual o Rafael, que opera 3 contas de mesa mais a conta dele. Fazer que nem o Clênio, que opera 3, 4 contas de mesa mais a conta dele. Só que, e todos esses caras aqui são os caras que já estão no game faz horas, cara. Então, os bichos se coçam, tá? É um processo, Andrade, é um processo. Agora, se você seguir, você vai chegar lá, tá? Conta analógica diferente? Não é. Aí você opera a conta da mesa, tá? Johnny, você já testou? Johnny, o Francis está perguntando se você já testou no Renko, o operacional. Esse não tem como, né, Johnny? Não, porque eu trabalho com rompimento. Se eu for colocar ele no Candle, no box, tem quem vai querer fazer isso aí, certeza. Vamos jogar ele aqui com um exemplo aqui. Ele vai dar entrada, só que eu trabalho com rompimento. Olha a primeira do dia aqui que já aconteceu. Ou seja, no gráfico de 5 minutos, eu acho mais interessante. Olha a segunda do dia, olha o que aconteceu aqui. Ó. A terceira do dia, olha o que aconteceu aqui. Aí, ou seja, eu acho bem inviável, visto os parâmetros que eu utilizei do indicador para poder me dar as condições de entrada. Tem as que vão dar resultado? Tem, mas eu acho bem mais interessante eu trabalhar com 5 minutos. Por quê? Porque eu tiro aquela necessidade de ficar clicando, porque eu acho que não é interessante você estar se expondo muito ao risco. Então, ou seja, eu busco por poucas operações no dia e operações que me dêem uma rentabilidade boa e um risco-retorno bacana. Então, acho que cabe a cada um estudar. É aquele negócio, cada um tem o seu sistema de operar, né? Então, eu sou mais nesse formato aqui para esse sistema que eu montei, para essa estratégia que eu montei, para o Kendo. Olha que eu sou muito de gráfico, muito de Renko. Eu não... Estratégias que eu montei até hoje, essa foi a única que eu montei para Kendo.
As outras que eu tenho são todas para o Renko, porque eu sou bem mais familiarizado com o Renko também, mas essa eu achei bem melhor no Kendo. Beleza? Pessoal, estamos com 1 hora já, hein? 1h05 já de Ai, passa rápido, de hein? live. Porra, você viu, cara? Eu acho que foi bacana, né? O que que a gente vai fazer? Ó, eu tô mandando no chat aí para vocês, olha, o link do canal no YouTube do Johnny, tá? Que é outra coisa, eu tenho insistido com vocês, gente, faça o canal no YouTube. Vocês aí que já são traders mais avançados aqui da nossa equipe, faça o canal no YouTube. O YouTube precisa de gente assim, de gente que opera de verdade, cara que tem a profissão dele, tá? Que está no mercado ali para conseguir rentabilizar a grana, para complementar a renda. Precisa de gente assim, gente de verdade. Nós precisamos no YouTube. Né? O YouTube está cheio de fanfarrão. Cara mentiroso, larápio. Não, a gente precisa de gente séria no YouTube, senão fica muito fácil para esses caras. Tá? Então, para quem tem vontade aí, faça teu canal no YouTube, eu ajudo a fazer. Vamos fazer esses canais. Então, quem não segue lá o canal do Johnny, siga o canal do Johnny lá, dá uma força lá pro canal dele, tá quase chegando em 1.000 inscritos. Bateu 1.000 inscritos, já monetiza o canal, é mais uma mangueirinha pro balde dele. A gente tem incentivado vocês a fazerem isso. Então, sigam lá o canal do Johnny e para quem quiser baixar o operacional para testar, vai ter que ir lá no canal do Johnny, que eu não vou passar o operacional para vocês. Vocês vão ter que entrar lá no canal do Johnny e o Johnny daqui a pouco ele vai postar um vídeo lá, tá? Ó, pessoal, quem quiser baixar a regra de coloração para testar está aqui nesse vídeo, tá? Então, eu não vou passar para vocês para obrigar vocês a irem lá no canal do Johnny, pegar o operacional e seguir o canal dele lá para dar uma força, para dar uma alavancada no canal dele lá. Beleza, pessoal? É isso, Johnny? Isso, combinado, Fabrício. Então tá bom, pessoal. Então agora é 10 horas da manhã, lá por meio-dia, 1 hora da tarde, vocês entram lá no canal do Johnny e vai estar lá o vídeo lá para vocês baixarem o operacional. Beleza? Não custa nada, meu amigo Vanes. Não custa nada, não. Beleza, pessoal? Fechamos, Johnny? Opa, fechamos, Fabrício? Fechamos. Pessoal, agradecer aí, das muito legal. Aí, tá? Eu quero agradecer a todos aí por estar com a gente aí, né? Somando, como eu disse com o Fabrício, né? A gente está aqui para somar, né? Isso aí. O intuito é esse. Gostaria de agradecer muito ao Fabrício, porque ele foi um incentivador, ele e o Júlio, também não posso esquecer do Júlio, que foi 2 pessoas que me incentivaram aí a estar abrindo o canal no YouTube. Isso aí me fez estudar e buscar mais conhecimento para poder estar trazendo conteúdos aí. E eu só tenho a agradecer. O que eu tenho aí por vocês aí é gratidão, Fabrício. Estamos juntos aí, tá? Equipe A é uma família. Show de bola. E já fica o aviso aí, ó. Vai vir um monte de gente para falar para vocês aí agora, porque eu já tenho uma reunião segunda-feira, a 1 hora da tarde, com o Saulo, tá? E sabe com quem? O cara que eu quero pôr para dar uma aula para vocês aqui. O Dr. Gilberto. Nossa. O único problema dele é que ele é corintiano. Segunda-feira eu vou dar uma torcidinha no pescoço dele, nós vamos trazer. Ele vai ser um dos que vai vir dar uma aula pra gente aqui. Inclusive, vamos conversar, eu quero dar uma apertada nele sobre precatórios. Tá? Aguarde, pessoal, que vem muita coisa. Eu vou começar a obrigar esse pessoal a dar aula para vocês aqui. Vocês vão ver aquilo que eu sempre digo. Ó, outro cara aí, ó. Pô, o Lauro. E o Lauro quase não aparece, mas que esses caras começam a operar opções, começam a operar Forex, vão para o mercado internacional, mete o pé na gente aqui, cara. Não querem mais saber da day trade. O Lauro é outro, que quase não aparece mais aí, tá? Seja bem-vindo de novo, Lauro. Eu sempre fico feliz quando vejo você aí. Pessoal, tá de bom tamanho, hoje é sábado, vamos curtir o final de semana, aproveitar a família. Aproveitem para dar uma estudadinha, vão lá no canal do Johnny, baixa o operacional, coloca aí no teu gráfico do índice para dar uma testada. E eu desejo a todos aí um ótimo final de semana e a gente se vê na sequência. Um grande abraço a todos. Até mais, tchau. Valeu!